O Banco do Brasil anunciou novamente lucros bilionários para seus acionistas e ainda por cima com uma alta de 8,8%. Como se não bastasse, o ROI do banco continua em patamares muito altos. O banco alcançou a rentabilidade de 21,7% no período, representando uma alta de 0,67 ponto percentual em base anual. E logo após divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2024, o banco também trouxe fato relevante sobre remuneração complementar para seus acionistas referente ao primeiro trimestre do ano de 2024, o que significa pagamento de dividendos que na soma do JCP e dividendos passa de 2,6 bilhões de reais. Ainda assim, tem algumas matérias falando sobre um sinal amarelo para o Banco do Brasil por conta do seu provisionamento, mas será que isso faz sentido? Então vamos dar uma olhada rápida nos resultados do primeiro trimestre de 2024 do Banco do Brasil e vamos dar uma olhada também em algumas matérias para ver a opinião do mercado sobre os resultados do banco. Então, pessoal, ao invés de a gente ficar apenas vendo as matérias que saem nos portais falando sobre os resultados do Banco do Brasil, o ideal é a gente olhar diretamente para o material que o banco acabou de divulgar, que é a apresentação de resultados, e tirarmos as nossas próprias conclusões. Então, olhando para o lucro líquido ajustado, o Banco do Brasil teve incríveis 8,8% de crescimento no seu lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, saindo de 8,5 bilhões para 9,3 bilhões agora. No entanto, quando a comparação é com o trimestre anterior, ou seja, quarto trimestre do ano passado, aí houve uma pequena redução de 1,5%, encolhendo em 100 milhões de reais aproximadamente, saindo de 9,4 para 9,3 bilhões. Mas olhando friamente esses números em relação a essa queda comparado ao trimestre anterior, pode levar a algumas conclusões erradas. Na teleconferência do banco, eles trouxeram esse slide destacando que esse foi o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil. Então, o lucro líquido ajustado foi de 9,3 bilhões de reais, o que representa 8,8% de crescimento ano contra ano, porém representa uma pequena queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. Ainda assim, é o melhor primeiro trimestre da história do banco, o que significa que às vezes não adianta simplesmente comparar um trimestre contra o outro, porque no último trimestre de cada ano tende sempre a ser muito mais forte por questões de sazonalidade. Demonstrando que o banco segue muito forte nos seus resultados, ele aumentou seu retorno sobre o patrimônio líquido para 21,7%, o que realmente deixa claro que o banco alcançou seu melhor primeiro trimestre da história. Mas no resultado apresentado também teve alguns pontos negativos. Primeiro vamos falar da margem financeira bruta, que é um indicador muito importante no segmento bancário para identificar o quanto o banco está saudável em relação à rentabilidade do banco. No caso do Banco do Brasil, ela representa a porcentagem do lucro líquido com as vendas de produtos e serviços, antes da consideração das despesas administrativas, financeiras e outras obrigações. E quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2023, o resultado foi excelente. A margem financeira bruta foi de 21,16 bilhões de reais e depois de alguns descontos como despesas de captação comercial, despesas de captação institucional, além de resultados de tesouraria, que é basicamente quanto que valem as ações que estão em tesouraria da empresa, o spread global era de 4,6. E o banco foi evoluindo ao longo do ano até chegar ao quarto trimestre de 2023, onde o banco entregou 25,76 bilhões e um spread de 5,3. E como vimos, o primeiro trimestre de 2024 foi o melhor trimestre histórico do banco, onde ele alcançou 25,73 bilhões de reais e depois dos descontos e valores de tesouraria, o spread global foi de 5,1, ou seja, praticamente o que aconteceu no quarto trimestre, e se observarmos que historicamente o banco vem entregando melhores resultados ao longo do ano, podemos projetar que a margem financeira bruta vai ficar ainda melhor até o quarto trimestre de 2024, inclusive melhorando seu spread global, essa é a expectativa.
Já na carteira de crédito ampliada, o Banco do Brasil mostrou forte crescimento para o mercado, mesmo ele ficando no patamar semelhante ao do Itaú, que tem o maior valor de mercado de todos os grandes bancos, considerando a sua carteira ampliada. O Banco do Brasil surpreendeu novamente com um aumento de 2,7 em relação ao trimestre anterior, chegando a 1,138 bilhões de reais. Mas se compararmos a um ano atrás, o crescimento foi de 10,2% e o valor na época era de 1,32 bilhões de reais. E se formos analisar o que está acontecendo com a inadimplência maior que 90 dias, a cobertura vem caindo e a inadimplência maior que 90 dias vem aumentando, exceto do melhor trimestre da empresa, que nos últimos 12 meses foi o quarto trimestre de 2023, fechando com 2,92% e agora 2,9%. Mas em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 2,62%, indicando que a formação da inadimplência tem exigido mais do banco a partir do terceiro trimestre de 2023. Na carteira de crédito de pessoa física, houve também crescimento de 1,4% na comparação trimestral e 5,8% na comparação anual. Com crédito consignado que chegou a 131 bilhões de reais, com crescimento de 10,3% ano contra ano, e o consignado INSS 16,8% também de crescimento ano contra ano. E o banco destaca esses dois crescimentos de crédito porque eles são os créditos com a menor chance de inadimplência. E como o banco está conseguindo bons resultados no crédito de pessoa física, ele também conseguiu bons resultados na redução da inadimplência maior que 90 dias, saindo de março com 5,39% e agora com 4,77%, indicando também que o programa Desenrola Brasil, que estava sendo muito criticado, também trouxe bons resultados para o Banco do Brasil. Então, olhando para todo o período de um ano, a gente vê uma clara redução da inadimplência maior que 90 dias, trimestre a trimestre, mostrando um ótimo trabalho realizado pelo banco. Porém, o mesmo não está acontecendo para a pessoa jurídica. Mas primeiro, olhando para a carteira de pessoa jurídica, a gente vê que ela vem crescendo. Embora vindo praticamente estável na comparação trimestral, com aumento de apenas 0,7%, mas crescendo na comparação anual com aumento considerável de 8,5%. Agora, na inadimplência maior do que 90 dias para PJ, aí os números não são tão bons. Em março de 23 era de apenas 2,13% e agora saltou para 3,19%, ou seja, um grande crescimento num intervalo de apenas um ano. Agora falando sobre a carteira de crédito do agronegócio, chama atenção o crescimento que o Banco do Brasil vem conquistando com ela. 4,8% na comparação trimestral e impressionantes 15,5% na comparação anual. Sem falar que o médio e grande produtor também cresceu em 16%, um número ainda acima da média da carteira, que já tinha sido muito forte. E falando sobre a inadimplência maior que 90 dias, olhando para o gráfico de todo o período, espanta ver esse crescimento no agro. Reparem que em março de 2023, no primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 0,59% e agora está em 1,19%. Continua muito baixa, pelo menos na comparação do restante da carteira. É menos da metade do que vimos tanto para a pessoa física quanto também para a pessoa jurídica. Um outro indicador importante também é a receita de prestação de serviços, pois o banco gera uma receita muito significativa da prestação dos seus serviços. E esse indicador caiu 4,6% na comparação trimestral, mas teve um crescimento de 2,6% na comparação anual. O índice de eficiência da prestação de serviços continua muito bom, com 25,9% em uma comparação dos últimos 12 meses. A administração de fundos aumentou 5,8%, seguros, previdência e capitalização, crescimento impressionante de 11,5% e, é claro, muito ajudado também pela BB Seguridade. E sobre as despesas administrativas, aí tivemos um aumento de 4,9% na comparação anual,
mas tivemos uma queda na comparação do quarto trimestre do ano de 2023. Mas a gente pode interpretar esse número como positivo. Afinal, mesmo com as despesas crescendo na comparação anual, o lucro cresceu ainda mais, sinalizando que o banco está crescendo de forma sustentável e é praticamente impossível aumentar a lucratividade do banco sem aumentar as despesas também. Agora, uma tendência que temos visto com a maioria dos bancos é justamente a questão do capital do banco. A maioria dos bancos tem apresentado um índice de Basileia menor na comparação anual e estamos vendo exatamente a mesma coisa aqui, com a Basileia do Banco do Brasil em 16,19 no ano passado e agora em 15,13. Lembrando que o índice de Basileia é basicamente um indicador que mede a saúde do banco em relação à sua capacidade de liquidez, que é a capacidade dele de atender a diversos saques em massa, caso isso aconteça. No caso do Banco do Brasil, ele conseguiria atender 15,13% dos seus clientes. E quais são as projeções corporativas do Banco do Brasil? Então, olhando para o guidance do banco para o ano de 2024, o banco espera entregar entre 8% a 12% de crescimento na carteira de crédito para 2024. Ele já alcançou 9,5%, mas lembrando que esse valor é proporcional ao trimestre. Sobre a margem financeira bruta, o banco projeta algo entre 7% a 11% e ele está com incríveis 21,6%. A contrapartida é que a PCLD ampliada, que é a provisão de crédito de liquidação duvidosa, que são basicamente devedores que possivelmente podem dar calote no banco, já fez o banco comprometer 8,5 bilhões de reais do seu resultado. Então, quando a gente vê aqui menos 8,5, significa exatamente isso. O banco projeta que os clientes que estão com inadimplência maior que 90 dias devem dar um calote no valor total de 8,5 bilhões de reais. São pessoas ou empresas que não vão conseguir pagar ao banco e somam esse valor aqui até o momento. E se fizermos uma conta simples, multiplicando o resultado de 8,5 bilhões por 4, a gente vê que o banco pode não entregar o guidance dele para o ano, porque mantendo esse valor a gente chega no total de 34 bilhões de reais. Basicamente, se o banco repetir o que ele fez no primeiro trimestre, ele vai perder o guidance e é claro que o mercado ele não vai interpretar isso aqui com bons olhos. Já nas receitas de prestação de serviço, o banco projeta algo em torno entre 4% e 8%, e o banco está abaixo com 2,6%. Despesas administrativas também está abaixo com 4,6%, sendo que a estimativa do banco está entre 6% a 10%. E o lucro líquido ajustado, o banco entregou 9,3 bilhões no trimestre, sendo que ele espera ficar entre 37 a 40 bilhões de reais em 2024. E um ponto que precisamos monitorar é a inadimplência, que, como vimos, dobrou no último ano, e é justamente sobre isso que essa matéria está falando, sobre o sinal amarelo do provisionamento. Ela destaca o indicador da provisão para crédito de liquidação duvidosa, a PCLD, que mostrou 8,5 bilhões no intervalo de 3 meses, onde o banco prevê um intervalo entre 27 a 30 bilhões de reais. Eventualmente, se essa cifra for replicada igualmente nos 3 trimestres seguintes, o banco vai estourar o guidance dele em 4 bilhões. De todo modo, os executivos destacaram que se mantêm tranquilos com o cenário atual, ressaltando que o pico da inadimplência já passou, ficando em dezembro de 2023. A própria Taciana Medeiros, que é a CEO do Banco do Brasil, comentou que os índices de provisionamento já estão feitos e não vê surpresas no que foi reportado no primeiro trimestre de 2024. O próprio CFO, que é o diretor financeiro do banco, adicionou que, olhando para o aumento da inadimplência no agronegócio, também não há preocupação, visto que é um patamar que só pode ser provisionado. Então, na visão da alta gestão do banco, o que estamos vendo é algo já provisionado e que o banco acredita que vai alcançar o guidance do ano, sem surpresas e com lucros crescentes. Agora, falando sobre o fato relevante da remuneração complementar do primeiro trimestre do ano de 2024,
o banco está liberando 2,61 bilhões de reais, pagando 940 milhões de reais em forma de dividendos e 1,67 bilhão em forma de JCP, gerando assim 16 centavos em forma de dividendos e 29 centavos em formas de JCP. Lembrando que o JCP tem a alíquota fixa de imposto de renda retido na fonte de 15%. Os valores serão pagos em 21 de junho de 2024, tendo base a posição acionária de 11/6. Para 2024, as projeções dos analistas estimam um excelente dividend yield de 11%, além da valorização das ações que, segundo os analistas, ainda está descontada. Mas agora, deixa nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do Banco do Brasil. Mas então é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, abraço, até a próxima.